O silêncio do deserto é vazio, ele é. Preenchido pelo som da própria alma enfrentando seus limites. Jesus caminhava sobre a areia escaldante e as pedras cortantes da Judeia, sentindo o peso da humanidade em cada passo. 40 dias e 40 noites se passaram sob o ciclo implacável do sol e da lua. A fome já não era apenas uma sensação no estômago, mas um grito de cada célula do seu corpo. A sede transformava sua garganta em terra seca. Foi nesse estado de vulnerabilidade extrema onde a carne desfalecia, mas o espírito se fortalecia, que a sombra se manifestou. O adversário não surgiu como um monstro de lendas, mas como a voz da conveniência e do atalho. Ele se aproximou de Jesus observando o homem, exausto, e apontou para as pedras, espalhadas pelo chão. Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. O diabo atacava a necessidade básica, a sobrevivência imediata. Ele queria que Jesus usasse seu poder para satisfazer um desejo egoísta e momentâneo, ignorando o propósito maior do seu jejum. Mas a resposta veio como um trovão de serenidade. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aqui reside o primeiro segredo da nossa prosperidade. O ser humano que busca apenas o pão, o dinheiro pelo dinheiro e a satisfação imediata dos seus instintos, vive uma vida escassa. A verdadeira riqueza começa na mente e no espírito. Para sermos prósperos, precisamos entender que nossos recursos materiais são frutos de um propósito maior. Quando você alinha seu trabalho e seus objetivos a princípios éticos e espirituais, você para de apenas sobreviver e começa a governar sua realidade. O pão é necessário, mas a visão é o que sustenta o caminho. O cenário mudou num piscar de olhos. O tentador levou Jesus ao ponto mais alto do templo em Jerusalém. Joga-te daqui abaixo, ele desafiou, pois está escrito que os anjos te sustentarão nas mãos para que não tropeces. Esta era a tentação do orgulho e do exibicionismo. O diabo queria que Jesus testasse a divindade para provar seu valor aos outros de forma espetacular. A resposta de Jesus foi curta e cortante. Não tentarás o Senhor teu Deus? Para nós isso significa superar o obstáculo da vaidade. Muitos de nós buscam a riqueza e o sucesso para provar algo a alguém, para ostentar ou para ganhar validação externa. Essa é uma armadilha que consome a energia que deveria ser usada na construção de um legado real. A prosperidade abundante vem para aquele que não precisa provar nada, ninguém, mas que busca a excelência por convicção interna. Superar o obstáculo do ego é o que diferencia o rico, que tem paz, do rico que vive escravo da opinião alheia. Finalmente o diabo levou Jesus a um monte muito alto e em um relance mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a sua glória. O brilho do ouro, o poder das coroas, o controle sobre exércitos e nações. Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Era a proposta do atalho final. O poder sem o sacrifício, a glória sem a jornada, o domínio através da corrupção da alma. Jesus então declarou o fim do embate. Vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Neste momento os anjos vieram e o serviram. O deserto, que era lugar de provação, tornou lugar de vitória. Para nós seres humanos, o ensinamento sobre riqueza em abundância é claro. O mundo muitas vezes nos oferece caminhos rápidos baseados na falta de integridade, na exploração alheia ou na perda dos nossos valores mais caros. Mas a prosperidade que dura, a riqueza que se multiplica e traz felicidade é aquela construída sob o alicerce do serviço. Adorar a Deus e servir apenas a
Ele significa colocar a verdade e o bem acima do lucro a qualquer custo. Para ter abundância, você deve primeiro ser abundante internamente. Superar obstáculos exige a resiliência. De quem sabe que o deserto é temporário, mas o propósito é eterno. A escassez é uma mentalidade de medo, enquanto a prosperidade é uma mentalidade de fé e ação. Quando você decide que não será dominado pelas suas necessidades imediatas, nem pelo seu orgulho e nem pela ganância desenfreada, você abre as portas para que a abundância do universo flua através de você. A riqueza real é composta por saúde mental, relacionamentos sólidos, integridade moral e, por fim, o recurso financeiro, que serve como ferramenta para expandir o bem. O segredo para superar todos os obstáculos está em manter os olhos no horizonte divino enquanto seus pés caminham com firmeza no solo da realidade. Assim como Jesus saiu do deserto mais forte para iniciar sua missão, você sairá de cada crise, de cada dificuldade financeira e de cada desafio pessoal com uma autoridade nova. A abundância não é um destino para onde você vai, mas um estado de espírito que você carrega e que, eventualmente, transforma tudo ao seu redor em ouro. O deserto não é o fim da história, mas o laboratório onde a sua força é forjada. Para caminhar rumo à riqueza em abundância, é preciso entender que o deserto pessoal de cada ser humano é o período onde a visão é testada. Se você deseja prosperidade, precisa aprender a dominar o tempo e a paciência. Jesus não se apressou em aceitar as ofertas do adversário porque ele sabia que o que é construído no atalho desmorona na tempestade. A riqueza que permanece é aquela que cresce como a semente na terra silenciosa, exigindo cuidado, disciplina e uma fé inabalável que não se abala com a ausência momentânea de frutos. Superar obstáculos não é apenas ter força bruta, mas ter clareza mental. Quando os problemas financeiros ou as crises pessoais surgirem como montanhas diante de você, lembre-se que a montanha só é alta para quem olha de baixo. Jesus subiu ao monte para olhar o mundo de cima. E você deve levar sua mentalidade para olhar seus problemas como oportunidades de aprendizado. A escassez é um bloqueio que começa na fala. Pare de dizer que não consegue ou que a vida é difícil. Comece a declarar que cada desafio é um degrau para a sua próxima fase. Abundância é um fluxo natural para quem se torna um canal de solução para os outros. Para ser próspero de verdade, você deve ser útil. A riqueza é o eco da utilidade que você presta ao mundo. No deserto, Jesus reafirmou seu compromisso com a humanidade e com o plano divino. Quando você coloca seus talentos a serviço do próximo, a prosperidade deixa de ser uma busca e passa a ser uma consequência. O dinheiro é um servo excelente, mas um mestre terrível. Se você o persegue, ele foge. Se você gera valor com integridade e amor, ele te segue. A superação de todos os obstáculos acontece no momento em que você decide que nada externo tem poder sobre a sua paz interna. A abundância envolve também o perdão e o desapego do passado. Muitos seres humanos não prosperam porque carregam o peso de mágoas e fracassos antigos, como se fossem pedras na mochila, em pleno deserto. Deixe as pedras no caminho. Use-as para construir o seu alicerce e não o seu fardo. A verdadeira liberdade financeira e espiritual vem quando você entende que o universo é infinito em recursos. Não há falta de oportunidades, há apenas falta de olhos treinados para vê-las. Treine
sua mente para enxergar possibilidades onde os outros enxergam apenas areia e poeira. Mantenha a guarda alta contra a autossabotagem. A tentação de desistir quando o sol está forte e o corpo está cansado é a maior. Prova antes da colheita. Jesus resistiu até o fim e só então os anjos o serviram. Há uma lei universal de semeadura e colheita que nunca falha. Se você planta trabalho honesto, pensamento positivo e generosidade, a colheita de abundância é inevitável. Os obstáculos que hoje parecem intransponíveis serão amanhã os contos de vitória que você narrará para inspirar outros. Você nasceu para governar sua vida e não para ser escravo das circunstâncias. A porta da prosperidade está aberta para quem tem a coragem de atravessar o deserto sem perder a alma. A verdadeira maestria da vida não está em evitar o deserto, mas em saber como atravessá-lo, sem se deixar contaminar pela miragem da derrota. O deserto é o lugar onde as máscaras caem e onde você descobre que a sua maior riqueza não está guardada em cofres, mas reside na sua capacidade de permanecer fiel aos seus valores quando tudo ao redor parece escasso. A prosperidade em abundância exige uma postura de rei mesmo quando você ainda não tem o palácio. Jesus agiu com autoridade diante do tentador, porque ele sabia quem era e a quem pertencia, para superar os obstáculos que travam o seu crescimento. Você precisa resgatar a sua identidade e parar de aceitar as migalhas que o medo tenta lhe vender. Cada dificuldade que surge na sua jornada, financeira ou pessoal, é um teste de resistência para a sua visão. A maioria das pessoas desiste quando está apenas um passo da fonte de água porque foca na dor dos pés e não na direção do destino. A abundância humana floresce quando você aprende a transformar a pressão em poder. Assim como o carvão precisa de pressão extrema para se tornar diamante, você precisa dos desafios do deserto para lapidar o seu caráter e a sua inteligência. Não reclame da resistência, pois é ela que cria o músculo necessário para carregar o peso do grande sucesso que está por vir. O homem que foge do esforço foge também da recompensa. Para atrair a riqueza que não traz dores, você deve cultivar a gratidão pelo que já possui enquanto trabalha pelo que deseja alcançar. A reclamação é o hino da escassez, enquanto o agradecimento é a oração da abundância. Quando você agradece pelo pouco, o pouco se expande e se torna muito. O universo não entrega grandes impérios para mãos que não sabem cuidar de pequenas sementes. Comece a organizar sua vida hoje como se você já fosse o mestre da fortuna que deseja ser. Limpe sua mente de pensamentos de falta e preencha menos-a com imagens de transbordamento. Visualize-se não apenas recebendo, mas sendo um canal que distribui bênçãos e recursos para o mundo. A superação total dos obstáculos acontece quando você entende que a sua mente é o campo de batalha definitivo. O diabo usou palavras para tentar Jesus e você deve usar palavras para moldar a sua realidade. Fale sobre vitória, sobre crescimento e sobre soluções. Onde o mundo vê crise, você deve ver colheita. Onde os outros veem deserto, você deve ver o solo preparado para algo novo. A abundância é um direito de quem se recusa a ser pequeno. Quando você decide que merece o melhor e se dispõe a pagar o preço da disciplina e da ética, as portas se abrem de formas que a lógica humana não consegue explicar. Você é o arquiteto da sua abundância e o deserto foi apenas o terreno escolhido para você construir o seu monumento de superação.
Caminhe com a certeza de que o tempo da prova tem dia e hora para acabar. Depois dos 40 dias veio o ministério de milagres e depois da sua persistência virá o tempo do desfrute. A prosperidade real é ver a sua família bem, a sua mesa farta, o seu trabalho prosperando e a sua alma em paz. Não aceite nada menos do que a plenitude. O deserto serviu para provar que você é inabalável. Agora saia dele com a cabeça erguida e tome posse da terra prometida, que é sua vida de abundância ilimitada. Gostaria que eu transformasse essas reflexões em um guia de afirmações diárias para reprogramar sua mentalidade de riqueza, ou prefere que eu escreva sobre como aplicar esses princípios especificamente na gestão de negócios e carreira? A abundância que você procura não está escondida em um lugar distante, mas sim guardada dentro da sua capacidade de resistir às vozes que dizem que você não é capaz. O segredo final para superar todos os obstáculos é a constância. Muitos começam a jornada com entusiasmo, mas poucos possuem a fibra de continuar quando o silêncio do deserto aperta. Jesus não venceu o adversário apenas com poder, mas com a palavra e com a firmeza de quem não negocia seus princípios por uma vantagem passageira. Para ter riqueza em abundância, você deve se tornar uma pessoa inegociável. Não negocie sua honestidade por lucro fácil. Não negocie seu tempo de descanso por ansiedade. E não negocie sua fé por medo do futuro. A vida próspera é um reflexo de uma alma organizada. Olhe ao seu redor e perceba que a natureza não se esforça para ser abundante, ela simplesmente. Uma árvore não faz força para dar frutos, ela apenas permanece conectada à fonte. Quando você se conecta com a fonte da vida e entende que o universo é uma fonte inesgotável de recursos, a escassez desaparece como fumaça ao vento. O seu sucesso financeiro será o resultado direto da pessoa que você se tornar durante a travessia. O deserto não serve para te punir, mas para te promover. Saia dessa experiência com a convicção de que você é um herdeiro da abundância e que cada pedra no caminho foi apenas um teste para confirmar a sua prontidão para o banquete que está preparado. A vitória. 5 paradas 5555555. Sobre o deserto é o sinal verde para o início de uma nova era na sua história. A partir de hoje, enxergue cada desafio como um convite para o crescimento. Onde houver falta, leve a semente. Onde houver desespero, leve a visão. Onde houver obstáculos, leve a persistência inabalável. Você foi criado para transbordar e para mostrar ao mundo que é possível ser rico de bens e rico de espírito simultaneamente. O mundo aguarda a manifestação da sua prosperidade, pois quando um ser humano prospera com integridade, ele ilumina o caminho para todos os outros. Tome posse da sua herança agora e caminhe com a autoridade de quem já venceu a tentação da mediocridade. Se essa história tocou a sua alma e trouxe uma nova perspectiva sobre a sua jornada de prosperidade, não guarde essa luz apenas para você. Para continuar recebendo mensagens poderosas como esta e fortalecer a sua mentalidade de abundância todos os dias, inscreva-se no canal e faça parte da nossa comunidade de vencedores. Não esqueça de deixar o seu like, pois ele é o sinal de que este conteúdo gerou valor na sua vida e nos ajuda a alcançar mais pessoas que precisam dessa palavra. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos e ser avisado assim que uma nova chave de
sabedoria for revelada. E por fim, compartilha este vídeo com aquela pessoa especial que você deseja ver prosperando e superando todos os obstáculos. Vamos juntos espalhar a mentalidade da riqueza e da vitória. Nos vemos no próximo vídeo.